de pé nessa noite. Tiago, capítulo 2, versículo 13. Tiago, capítulo 2, versículo 13. Vem. Como é que está o osso? Aí está bem sono. Tiago, capítulo 2, versículo 13. Acharam aí, irmãos? Bem, de pé, Tiago 2,13. Pois será exercido um juízo sem misericórdia sobre quem também não usou de compaixão. A graça triunfa sobre o juízo, porque o juízo é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. Mas a misericórdia triunfa sobre o juízo. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela vida de cada irmão e irmã. Que a tua graça esteja sobre o teu povo, que a tua bênção esteja sobre a tua igreja. Fale conosco, nos ensine, oriente de acordo com a tua vontade, em nome de Jesus. Sentai, igreja, glória a Deus. Nós vamos falar hoje sobre um tema bem diferente. Hoje vamos falar sobre o otimismo divino, otimismo de Deus, né? Glória a Deus. Só que antes de falar sobre otimismo divino, eu quero te explicar o que é otimismo. Pastor, eu sei que é uma pessoa otimista. Otimismo é a disposição para ver o lado positivo das situações. Pessoa otimista é aquela que quer ver o lado positivo, né? Por exemplo, Mário Cortella sempre conta que o pai dele, que trabalhava em banco, era uma pessoa otimista. Chegava em casa, naquela época, com jipe, o sol tremendo, ele chegava em casa e falava: olha, como Deus é bom. Hoje a gasolina do carro acabou e faltava apenas 1 quilômetro para chegar no posto. Isso é otimismo. Poderia ser mais longe, então faltava só 1 quilômetro. Isso é a pessoa ser otimista, né? Em vez de ficar reclamando, deu o lado bom. É assim que a gente tem que fazer. É estar sempre querendo ver o lado positivo da situação. Isso é otimismo. É esperar sempre resultado favorável e acreditar num futuro melhor, mesmo mediante a dificuldade. Pessoas otimistas, mesmo no meio da dificuldade, ele fala: vai dar certo, eu vou conseguir, eu posso. Amém. Ele acredita, porque ele crê, né? Encarar a dificuldade temporária como oportunidade de aprendizado. Não sei se os irmãos já viram no filme do Mazzaropi, uma vez que ele fala uma frase lá, ele fala: tudo é para melhor. Fica tranquilo, eu estou passando para melhor. É acreditar, como Paulo de Romanos 8:28, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Pessoas otimistas são assim. Agora, pessoas que têm um otimismo divino, ela é diferente. O otimismo divino é o que? É a confiança inabalável no seu Deus, no plano e na providência de Deus. Amém. Mesmo em face da adversidade, tudo está dando errado, a pessoa diz: Deus tem um plano na minha vida. Amém. Deus sabe aonde eu tenho que chegar. Deus tem um projeto para a minha família. Isso é otimismo baseado na palavra de Deus. Seria otimismo divino. Diferente do otimismo mundano, que pode se basear no quê? Na circunstância, na crença, no pensamento positivo. Pensamento positivo é bom. Pessoa de pensamento positivo é bom, né? Mas o otimismo divino é baseado no pensamento: eu creio. Não, ele é baseado única e exclusivamente na fé no seu Deus. O que Paulo diz em Filipenses 4:13? Hein? Posso todas as coisas porque eu quero? Não, é naquele que me fortalece. Isso é o otimismo
contigo. É você confiar única e exclusivamente na misericórdia de Deus. Sabe por que tem pessoa que está se sentindo derrotado? Porque está confiando em si. Porque ele está baseando a sua esperança em si mesmo. E o que Jeremias 17 diz? Maldito o homem que confia no homem. Mas no mesmo capítulo está escrito: bendito o homem cuja confiança é o Senhor, cuja esperança é o Senhor. A minha esperança tem que vir de Deus. A minha fé está depositada no meu Deus. Eu vou vencer porque eu estudei, porque eu tenho faculdade, eu tenho isso e aquilo. Você pode até vencer por ter tudo isso, mas biblicamente assim não é. O mérito vencedor não é assim. Se fosse assim, quando Saul pecou, Deus procurou o rei. Deus falou para o profeta, falou para Samuel: vai, pega o chifre do azeite, vá a Belém, porque lá na casa de Jessé eu lhe provide um rei. Não foi assim? Se fosse assim, quando entrou Eliabe, e o profeta Samuel falou assim: verdadeiramente saiu o rei de Israel. O que Deus falou lá no 1 Samuel 16:7? Não atente para a sua aparência nem para a sua formosura, porque o homem não está diante dos seus olhos. Eu vejo o coração, eu desprezei. Não é esse o rei. Deus está destruindo o guerreiro, porque Eliabe, comandante de Samar, trabalhava no exército, era um homem forte, guerreiro. Mas quem Deus escolheu? Pastor de ovelhas. Um jovem, um adolescente, que nem porte de guerreiro tinha. Que Golias, quando foi gritar, lutar com ele, o amaldiçoou. Porventura sou eu, algum cão, para mandar comigo um jovem com paus e pedras? Por que paus e pedras? Um cajado é de pau, pedras já afunda, e o jovem de cajado o pastor tinha, era ali para cuidar do rebanho, para afugentar os lobos, era a funda, a tiradeira, e o cajado para cuidar das ovelhas. Davi não era guerreiro, mas Deus não pega o homem preparado, ele pega aqueles que crê nele, que acredita nele, e os prepara, e os faz homem de Deus, e os faz mulher de Deus, e faz vencedor, e faz com que ele possa ir além daquilo que ele imaginou, pensou. Por quê? Porque é Deus que está trabalhando. Para de ficar olhando somente por aquilo que você é ou pode. Você tem que olhar para aquilo que Deus pode, aquilo que Deus é. Glória a Deus. Deus, quando nos chama, Ele nos capacita. Eu sei que essa é uma coisa muito difícil de fazer, mas o profeta Eliseu, quando foi chamado, ele foi um homem que teve coragem. Espera um pouquinho. O que o profeta Eliseu fez? Bateu os bois que iam atrás. A partir de hoje, não vou guiar carro mais. Eu vou fazer o que Deus quer comigo. Aleluia. É duro, irmão, mas Deus pegou o homem despreparado e o preparou. A nós não era também profeta. Deus chamou o homem despreparado e os preparou. Você precisa ter confiança no Deus que você serve. Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daquele que ama a Deus. Então quem tem esse otimismo divino, ele tem uma esperança inabalável. O que é a esperança? É a capacidade de continuar caminhando, mesmo quando tudo parece estar contra. Tem hora que parece que tudo está dando errado. Tem hora que tudo está dando errado para você. Mas você fala: eu tenho que continuar, eu preciso caminhar, porque o meu Deus é comigo. Eu preciso chegar lá, eu tenho que chegar até lá. Porque Deus quer que eu caminhe. Eu não posso desistir agora. Olha o que Paulo diz em 2 Timóteo 1:12. Olha só o que o homem de Deus falou. Depois de muito ser criticado, apedrejado,
Irmão, você sabe em quem você vive? Você conhece verdadeiramente o seu Deus? Você está vivendo uma fé que agrada a Deus? Ou você está olhando para o que você é ou faz? Você está olhando para as suas posses? Você está olhando para o seu diploma? Por aquilo que você estudou? Então, nenhum dos apóstolos, pouquíssimos, os 3 apóstolos principais que a gente mais cita, Pedro, Tiago e João, porque eles eram pescadores, não tinham diploma. No primeiro sermão que Pedro pregou, falou assim: como esse homem sabe essas coisas? Não tendo estudado, porque ele esteve com Jesus. A faculdade dele foi caminhar com Deus, foi conviver com o Senhor. Você quer aprender, caminha com o Senhor. Viva com a palavra de Deus no seu coração. Serve que Deus age confiando na palavra. É por isso que a palavra tem que caminhar juntamente com o servo. Cada servo de Deus caminhando, ele sabe que ele é sustentado. É pela misericórdia de Deus, é pelo poder de Deus. Paulo caminhava assim, na graça, ele era sustentado, é pela graça. O próprio Deus falou: a minha graça te basta. Irmão, se a graça de Deus bastou para o maior pecador que o mundo já viu depois de Cristo, por que ela não vai bastar para mim e para você? Vai na graça, caminha na graça, que Deus é contigo. Você precisa também, quem anda, quem sabe, quem tem esse otimismo divino dentro dele. Ele sabe entender a verdade, não sabe? Ele não vai ignorar o sofrimento que está passando. Ele não vai ignorar as lutas que ele passa. De jeito nenhum. A gente sabe que no mundo teremos aflições. João 16. No mundo teremos aflição. Palavra do próprio Cristo. Coloque João 16, 33. Palavra do próprio Cristo. No mundo vocês vão passar aflição. No mundo vocês vão sofrer. Tenho dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando ele diz tende bom ânimo, eu venci o mundo, está implícito: olha, se eu venci, vocês vencem também. Amém. Para quem crê no Senhor, está subentendido aí: se ele vencer, eu posso vencer. Então, tem problema? Nós enfrentamos a dificuldade com coragem. Nós não desanimamos diante do problema. Amém. O povo de Israel estava 40 dias sendo desafiado por um único homem. Precisou um jovem, um adolescente, deixar as ovelhas guardadas no aprisco e vir para dar alimento e mantimento para os seus irmãos que estavam na guerra. E ver aquele desafio e falar: porventura, quando ele falou, não tem nenhum homem de Israel para lutar comigo. Davi deve ter falado: mas esse tanto de homem aqui, quem são? Davi falou: só quem é esse circunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Isso quer dizer que nós, como exército de Deus, somos guardados e defendidos pelo nosso Deus. Davi cria nisso. Davi se dispôs a lutar com o gigante. Davi venceu o gigante, primeiramente com suas palavras e depois com a atitude. Você vence o diabo primeiro com palavras. O que Davi falou hoje mesmo? Eu tirarei a tua cabeça e todo esse povo saberá que há Deus em Israel. Amém. Davi não tinha lança na mão, mas ele acreditava que era com que ele iria tomar a lança do inimigo e dessecar a cabeça daquele inimigo. Davi acreditava no seu Deus e ele venceu. E quando ele levantou a cabeça do gigante, o povo de Israel deve ter ficado envergonhado, mas glorificou o Senhor. Sabe por quê? Porque Deus usa quem não está preparado para. Porque Ele é Deus, mas Ele usa quem crê nele. Aleluia. Você precisa crer no Senhor. Você precisa ser mais resiliente. Você precisa ter mais propósito. O que é resiliência, irmão? É quem tem o otimismo divino, é uma pessoa resiliente. Quem quer ser resiliente é se erguer, se reerguer, é se
de salvação, ainda há esperança de transformação. Amém. Mas é preciso você entender, eu preciso orar e confiar no meu Deus, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Deus é um Deus de misericórdia. E quando nós cremos, temos esse otimismo em nosso coração, ele é fonte de paz para nós. Deixa a pessoa, aquela pessoa que não para de ser pessimista e vai conectar com o seu Deus, e ele vai passar a olhar somente para o Senhor, como diz a Bíblia em Hebreus 12, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele para de olhar para os lados, ele para de olhar para os problemas. Sabe o que Paulo diz a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, Timóteo, tendo o que comer e o que vestir, esteja satisfeito. Ele aprendeu a viver uma vida que agrada a Deus, sem depender desse materialismo que nós estamos vivendo hoje. Até mesmo dentro das igrejas. As igrejas estão sendo transformadas, estão virando altar para show, estão usando muita psicologia nas igrejas. Em que pastor está usando a psicologia? Não falar não, falar é fácil, só você estudar um pouco. Está sendo usada por trás, nas luzes, nas cores, nas frases de efeito. Estão deixando a palavra de Deus, estão deixando Deus de lado. Pessoas com otimismo divino, irmãos, não são dominadas pela emoção, mas ela é dominada pela sua fé. Ele ora mais, ele crê, ele confia. Como é que está a sua vida hoje, irmãos? Em que está pautado a sua vida? A gente tem que crer na misericórdia de Deus, na sua bondade, no seu perdão, na sua compaixão. Eu quero encerrar com os irmãos lendo lá em Jeremias 29, 11, onde o profeta Jeremias tem algo, uma mensagem maravilhosa a todos nós nos dias atuais. Ainda eu quero que você busque a fé que vem da palavra de Deus. Jeremias 29, 11 até o 14. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar em todo o vosso coração. E serei achado de vós do Senhor, e farei voltar os cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações. Então, olha só, tem o Senhor perto de nós. Primeiro, coisa que você tem que entender: Deus tem pensamento bom a nosso respeito. Deus quer o melhor para você, irmão. Fala para o seu irmão que está do lado: Deus quer o melhor para você. Deus quer te abençoar. Deus quer te dar o melhor. Sabe por quê? Ele tem pensamento de paz, não de mal, não. Nosso Deus só abençoa. Pastor, então por que às vezes acontece muita coisa ruim comigo? É a lei da semeadura. É porque o Senhor te deixou livre. Você tem que aprender a selecionar, a buscar o Senhor, a não dar ouvido à voz do maligno, a não dar ouvido. Lembra do profeta sem nome, lá em Reis? Deus falou assim: vai por um caminho e não volte pelo mesmo caminho. O profeta velho lá enganou ele, Deus falou comigo, não, você pode voltar. E ele voltou. O que aconteceu quando ele voltou? Ele voltou, comeu, bebeu. Deus, o mesmo profeta falou: olha, você desobedeceu o Senhor. Quando ele saiu, tem um animal e comeu ele. Por que Deus permitiu isso? Porque ele saiu do curso. Peça ao Senhor. É por isso que o servo de Deus, nos dias atuais, ele nunca houve a necessidade de ler a Bíblia como agora. Por quê? Porque no smartphone tem aplicativo, tem YouTube, tem Bíblia de todo tipo, tem
Mas a palavra de Deus é substituível. Amém. Crente que lê a Bíblia não é enganado. Crente que lê a Bíblia todo dia e ora todo dia, ainda que seja um pouquinho só, ele não é enganado. Quem são enganados? Pessoas que não lêem a Bíblia, pessoas que não oram, quem não frequenta os cultos, quem não tem esse otimismo divino, quem não confia nas promessas de Deus. Então, como é que está a sua vida hoje? Em que está pautado a sua vida? Fiquemos em pé.